Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Vou falar brevemente aqui sobre esse julgamento do Bolsonaro. Mas antes, se inscreve aí no canal, curta o vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Vocês viram, né, iniciaram aí o julgamento, né, dos atos do 8 de janeiro, um núcleo forte aí envolvendo o Bolsonaro e os militares, envolvendo o general Augusto Heleno, o almirante Garnier, enfim. Não envolvendo Hamilton Mourão, não envolvendo o general Ramos, curiosamente. São pessoas próximas ao Bolsonaro, enfim. E vocês viram que, assim, todo mundo teve a mesma sensação, acredito eu, de que as defesas não estavam compatíveis com a gravidade desse caso, com a sensibilidade desse processo. Muitos também tiveram a impressão de que a maioria dos militares resolveu isolar o Jair Bolsonaro, alegando até um afastamento dele. Uma das teses, vamos dizer assim, da defesa do Augusto Heleno foi nesse ponto. Não sei se é só estratégia de defesa, mas geralmente a estratégia de defesa está alinhada aos anseios do cliente, né? É claro que eu também não desconheço que o Jair Bolsonaro se afastou de muitas pessoas durante seu mandato, pessoas fiéis, pessoas leais, ao se alinhar com o Centrão. Isso aconteceu, né? Enfim. Mas o que muita gente está questionando, não só em relação ao procedimento, né? Porque muitos esperavam de que, não, seriam só os votos e tal, e não, porque aqui a gente está falando de uma ação penal que se origina em tribunal superior, ainda que de maneira maliciosa por parte do Supremo Tribunal Federal, avocando essa competência que não é dele, legalmente não é dele, mas ele fez lá um novo malabarismo para atrair a competência de ações penais de pessoas mesmo após o exercício de seus respectivos mandatos, alegando que se o fato tivesse relação com o exercício do mandato, o Supremo teria essa competência. Então, é discutível, mas além dessa questão da competência, né, é um processo que se origina num tribunal superior, portanto está ali submetido à Lei 8.038 de 1990. Lá no artigo 12, inciso 1 dela, ela prevê isso, né, que após a instrução, ou seja, após as testemunhas, a cariação, a exibição de coisas, perícias e tudo mais, e após as alegações finais, a acusação tem 1 hora para fazer a sustentação oral e a defesa também tem 1 hora. E como são várias defesas, cada advogado ali está tendo 1 hora para fazer a sustentação oral. Por que que a lei prevê esse procedimento em ação penal originária de tribunal superior? Porque como a ampla defesa contraditória é reduzido, porque não há uma via recursal, que é um problema, então o legislador entendeu por bem ampliar a margem de defesa, permitindo essa sustentação oral aí de 1 hora, uma forma de compensar o problema da ausência de via recursal, né, de prejuízo à recorribilidade. Então há autorização, há previsão legal para isso. Uma coisa que as pessoas também estranharam, e a gente tem que falar sobre isso, é a bajulação dos advogados, em sua maioria, em relação aos ministros. Vejam, na praxe forense, você cumprimentar, né, fazer os cumprimentos dos magistrados, dos presentes, até do procurador, é uma educação. Geralmente, quando há várias sustentações, inclusive nos tribunais assim normais, né, os desembargadores até falam, olha, se puderem ir direto ao ponto, não precisa ficar cumprimentando e tal. Já vi gente falar isso. Por quê? Porque são várias sustentações. É uma educação assim. Você é o primeiro advogado a sustentar, então faça o cumprimento individual. Você não é o primeiro advogado a sustentar? Boa tarde a todos, bom dia a todos, é uma honra estar aqui no tribunal. Introduz a sua tese, né? Introduz a sua sustentação. Agora teve ali, se não me engano, foi o Demóstenes Torres, passou mais de 20 minutos contando histórias próprias e dos ministros do Supremo, para aí sim adentrar o mérito. Foi até engraçado, ele disse que levaria cigarros para Bolsonaro. Poxa vida, eu até, sinceramente, assim, com todo respeito, eu pensei, não deve estar batendo bem. Porque, bicho, falar que levaria cigarro, é apropriado um comentário desse? Não é apropriado um comentário desse, cara. De modo que a impressão de algumas pessoas é que, cara, isso é um circo.
E não é, a gente está falando que não deveria ser. A gente está falando de um tribunal, a gente está falando de um julgamento, um ato que pode colocar pessoas na cadeia, cara. E vai colocar pessoas na cadeia. Esse é um outro problema. A gente está falando de um julgamento que a gente já sabe o resultado. Isso não é normal. Eu falei na revista Oeste, isso não é normal. Inclusive estarei lá na sexta-feira. Então, galera, bem feio, assim. Eu fiquei com vergonha alheia de algumas coisas que eu vi, sim, não vou negar. A sustentação oral do Matheus Milanês, advogado do general Augusto Heleno, foi muito boa, foi a melhor sustentação, a mais técnica, a mais direta, objetiva. Foi elogiada até por um desembargador aí de São Paulo também, que tem uma veia mais garantista. Foi a melhor sustentação, né? Foi a mais contundente, inclusive. E aí a gente também tem que falar disso, a falta de contundência. Nós estamos falando, gente, de um tribunal, ao meu ver, um tribunal de exceção, um julgamento extremamente problemático, com vários defeitos de ordem formal. Temos a denúncia do Tagliaferro, concomitante ao início do julgamento, as denúncias do Tagliaferro sobre fraude processual cometidas pelo Alexandre de Moraes são graves, nenhum advogado levantou esse ponto para atacar, por exemplo, a saúde desse processo, se esse processo pode ter passado por algum problema dessa natureza. Ninguém levou esse ponto, né? Mas seja algo discutível, porque ele foi ali, ele mostrou as provas e tudo, mas é algo que tem influência, tem reflexo no que está se passando. Eu não vi ninguém levantar esse ponto. Então faltou contundência, não passou a impressão de que nós estamos falando de um dos processos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. Eu não falo isso pelo clima leve, pelas brincadeiras. Esse tipo de coisa aí devia entrar no 8 de janeiro. Isso aí pra mim é atentado à democracia e ao Estado de Direito. Parece que não está à altura da grandeza do julgamento as atuações e as manifestações defensivas. De modo que há várias especulações, né? A especulação de que é algo costurado e tal. Eu duvido muito, sendo bem honesto, por mais que a gente esteja falando de aplicação de lei Magnitsky, coisas do tipo. O Supremo vai afirmar sua autoridade, o Supremo vai querer encerrar esse capítulo com condenação. Eles precisam dessa imagem, né? Precisam dessa imagem. Mas, sinceramente, eu fiquei envergonhado de algumas coisas que eu vi ali, tá? De modo que essa impressão não é só minha, mas, sinceramente, acho que faltou combatividade, faltou tom de denúncia do que está sendo esse julgamento, do que é esse processo, né? Eu até comentei com amigos, olha, eu defendo, né? É uma questão minha, assim, de que o advogado ele tem que ter um alinhamento ideológico com o seu cliente. Não significa que o advogado vai se confundir com o seu cliente. Uma coisa que me incomodou foi os advogados irem lá, a primeira coisa que eles falam é: primeiro nós manifestamos aqui solidariedade ao Supremo, tudo que aconteceu. Bicho, nem você acredita na inocência do teu cliente? Foram atos de vandalismo, ponto. Porque que lógica tem você ir lá manifestar solidariedade, etc., e depois vir negar que foi golpe de Estado? Se você acredita que foi grave, etc., então você acredita que foi golpe. Eu não acredito que foi grave. Nós vimos coisas muito piores protagonizadas pela esquerda, MTST, antifas na Avenida Paulista, com bomba, com depredação de patrimônio público-privado, Black Blocs em 2013. A depredação dos ministérios lá, Ministério do Trabalho, etc., no Michel Temer, transformou a Praça dos Três Poderes num campo de guerra, praticamente. E aquilo foi grave. Agora, um bando de vândalos quebrando umas coisinhas. Então, chamar isso de golpe de Estado, é se render à fraude semântica. Mas aconteceu, né? Então, a impressão que eu tive é os próprios defensores jogam o cliente na berlinda ao agirem assim. Óbvio, você não vai lá com toda intrepidez e meter o dedo no nariz, etc. Mas há como você repor a verdade dos fatos, colocar as coisas em seus devidos lugares. O André Mendonça, num embate com o ministro Alexandre de Moraes, fez isso muito bem. Mas era um papel das defesas fazer isso agora. E não fizeram. De modo que eu não sei se eles têm algum alinhamento ideológico. A impressão que eu tive é que não. Mas você tem que acreditar na tese do seu cliente, na defesa do seu cliente, na versão dele.
E a impressão que passou para a maioria das pessoas é que nem os advogados estavam acreditando na versão dos seus clientes. E aí a gente vai ter um problema de performance, tá certo? Que, ao meu ver, é problemático, tá? É muito problemático. E aí resulta, né? Qual que é o efeito disso? O efeito é essa impressão geral das pessoas de um jogo de cartas marcadas, porque nem a defesa faz a denúncia, nem a defesa sustenta as versões de maneira intrépida, de maneira enérgica, né? Não houve isso. Então, galera, essas são as minhas impressões. É lastimável que a República esteja passando por esse momento. É lastimável o problema jurídico que esse julgamento vai gerar para nós, que trabalhamos diariamente com isso. E mais uma vez eu reitero aqui que esse processo sirva para, de maneira pedagógica, ensinar as pessoas o que é o Estado, a importância de limites ao poder do Estado, a importância de ser sensível aos abusos, a importância de se levar a sério garantias processuais, direitos fundamentais, a importância de se levar a sério os direitos humanos, que direito penal é limitação do poder punitivo. A gente precisa usar esse processo para que as pessoas entendam o que a gente fala aqui enquanto advocacia criminal. Dúvidas, críticas, ameaças, deixa aí nos comentários, contato comigo na descrição. Fique com Deus, até a próxima.